Hoje vamos falar aí da medida provisória 936, das flexibilizações aí trabalhistas para enfrentamento da pandemia da Covid. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aí para o nosso Momento SJT. Hoje vamos falar aí da medida provisória 936, das flexibilizações aí trabalhistas para enfrentamento da pandemia da Covid. E nós temos aí a ilustre presença de um grande parceiro e amigo nosso, especialista aí em direito do trabalho, Dr. Gabriel Carvalho. Dr. Gabriel Carvalho é advogado e sócio do escritório João Carlos de Paiva Advogados Associados, situado em Varginha, atua aí em diversos clientes conjuntamente com a gente, dando consultoria na parte trabalhista, tem especialidade em Direito Material e Processual do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, com experiência de aproximadamente 15 anos aí na área de Direito do Trabalho, sempre militando aí, ajudando os empregadores a buscar estratégias aí para sobreviver diante dessa seara trabalhista que é tão complexa no Brasil. Palestrante também e conferencistas aí de vários eventos junto ao Instituto de Pesquisas Contábeis e Tributárias, pelo IPConte também, situado em Varginha. Doutor Gabriel, um abraço, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho e pela aceitação do convite. E aí, vamos começar a bater um papo, falar sobre as medidas provisórias aí da legislação trabalhista. Muito obrigado. Boa tarde, professor Sávio, é um prazer. Queria externar aqui os nossos cumprimentos a todo o pessoal da equipe que está participando hoje junto com a gente na live. Com o advento da medida provisória 936, tivemos aí a possibilidade da redução da jornada de trabalho do colaborador. E isso gera bastante polêmica, porque quando falamos aí em redução de jornada, ou até mesmo em redução de salário, nos esbarramos aí no princípio da irredutibilidade salarial e a necessidade de negociação coletiva. A medida provisória inicialmente não falava nada quanto a isso, dizia só em comunicado ao sindicato, e depois, com a DI 6363, isso se tornou obrigatório. Então, ficamos aí nessa insegurança jurídica e com uma dificuldade muito grande de saber qual a melhor forma de proceder. Pode falar um pouco para nós sobre essa situação da redução da jornada, por favor? Pois não, claro. Então, a MP 936, né, na verdade, já é mais esperada, né, do que a própria MP 927. Já trouxe uma flexibilização, né, menos uma luz no fim do túnel para os empresários. E a 936, né, amplamente divulgada, né, desde os primeiros dias da pandemia, agora veio se concretizar. Então, a grande discussão é: posso reduzir, suspender o contrato de trabalho mediante acordo individual? Essa é a grande questão, né, o cerne da questão a ser há constitucionalidade ou não com relação a esse MP especificamente. Então, só para a gente compreender, o professor Sávio, que trouxe a MP. A MP, ela flexibilizou a questão da redução e da suspensão contratual. E quais são os grupos, né? Primeiramente, quais são os grupos alcançados? O primeiro grupo é aqueles empregados com salário inferior a 3 salários mínimos. Então, pela MP, havendo necessidade de redução ou suspensão do contrato, o único requisito é o acordo individual, empregador e empregado. Segundo grupo, em que também não há necessidade de uma negociação coletiva, então somente o acordo individual, são os empregados portadores de diploma de nível universitário e salário superior aos 2 tetos, né, da Previdência, acima de R$ 12.200. E o terceiro grupo trazido é o grupo intermediário, né, aqueles que ganham acima de 3 salários, até 1.000 ou até a superior a 12.000, que não tem um curso superior. Para esses, especificamente, há necessidade de negociação coletiva, salvo uma única hipótese, que é a hipótese de redução da carga horária, com redução proporcional do salário, até o limite de 25%. Então, são basicamente os 3 grupos trazidos da MP 936. Então, posso aplicar essas 2 funcionalidades, seja a suspensão ou a redução, durante o estado de calamidade, até 31 de dezembro. Quais são as possibilidades da redução, né, primeiramente? Prazo máximo, 90 dias. As perguntas do natural dos clientes estão fazendo agora.
Posso fracionar? Não posso, né? De acordo com aquela, como é que eu sei se eu vou soltar em 90, às vezes eu antecipo? Não há possibilidade de fracionamento com relação à redução. Então, houve necessidade de se fazer, faz um acordo individual, já prevendo os 90 dias, se for o caso, antecipa, sem problema nenhum, até porque há essa previsão específica. Quais são as reduções? 25%, 50% ou 70%. Isso é, redução da carga horária, juntamente com a redução proporcional do salário também. Essa matemática tem que fazer bem, e aí estão os professores de contabilidade para nos ensinar muito mais que o pessoal da área da advocacia. Né? Exigência, de acordo com a MP, então somente um acordo individual entre as partes, empregador e empregado. Isso no prazo de mínimo de 2 dias. Necessariamente você tem que comunicar ao empregado dessa opção, seja pela redução ou seja pela suspensão. Prazo depois disso, né? Formalizou o acordo individual, prazo de 10 dias para comunicar o Ministério da Economia, que vai ser o responsável por gerir o pagamento do benefício. Então, reduzir 25%, né, da carga horária, o Ministério da Economia vai fazer a complementação disso. E qual que vai ser a base de cálculo? Isso é importante que a gente preste bastante atenção. Né? A base de cálculo do benefício em si é o seguro-desemprego. Né? Não é necessariamente o salário que o empregado recebe por parte da empresa. Então, ele vai ter 25%, 50% ou 70% do seu salário reduzido, consequentemente, a complementação por parte do Estado, mas essa complementação, a base de cálculo dela é seguro-desemprego. Então, pode ser que tenha alguma diferença a depender do salário recebido pelo sindicato. E um detalhe, professor, é que a ANP estabeleceu a necessidade, a obrigatoriedade de haver também a comunicação do ente sindical da categoria. Ou seja, eu não só comunico a economia, mas comunico também ao sindicato. E aí, o restabelecimento, né, havendo necessidade de ser restabelecido, da cessação, né, do estágio de calamidade. Segundo ponto, da data estabelecida no próprio acordo em si, se estabelecer 90 dias ou um período menor, ou da data da comunicação por parte do empregador, que se sinta vontade em antecipar. Né? Então, eu dei 90 dias, mas houve eu vou retomar aqui o meu negócio no período inferior a isso, posso comunicar ao empregado a retornar ao trabalho sem problema nenhum. Concedir a redução. De acordo com o tempo estabelecido no acordo, o empregado vai ter direito a uma garantia no emprego. Então, criou-se um outro instituto, né, uma outra garantia de emprego, que o tempo vai ser equivalente ao tempo também de acordo com o estabelecido no instrumento negocial entre as partes ali. Então, suspendir por 60 dias, ele necessariamente vai ter 60 dias também de garantia no emprego. Com exceção, obviamente, de quem peça nesse período ou seja demitido por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. Né? A grande discussão, né, eu acho que talvez valha a pena já entrar na segunda questão, se o professor permitir, né, da suspensão, já entro na suspensão, e aí entro nos temas polêmicos, né, principalmente agora diante da ADI já citado pelo professor aí. A suspensão é um pouquinho diferente, né, a suspensão tem um prazo máximo de 60 dias, e nesse caso, em específico, podem ser fracionados. Então, eu resolvo suspender por 30 dias agora, e até 31 de dezembro há a possibilidade de suspender novamente, por mais 30 dias, então fracionado não tem problema, né, isso vai de acordo com o gerenciamento ali do negócio. Diferente, por exemplo, da redução, que não há possibilidade de fracionamento, 90 dias máximo, suspensão 60 dias, mas fracionado por 2 períodos iguais de 30 dias cada. Exigência, pelo menos no ponto de vista da MP, não somente o acordo individual, de no mínimo 2 dias corridos, né, o empregador tem que avisar o seu empregador lá. E os demais requisitos da redução também valem para a suspensão. Comunicação ao Ministério da Economia, no prazo de até 10 dias, né, do acordo firmado. A comunicação também para o ente sindical, profissional, né, da categoria. Né. Agora, as peculiaridades trazidas para a suspensão, aí estabeleceu um limite, né. A empresa que, no ano de 2009, teve receita bruta superior a 4.800.000, ela vai poder suspender também o contrato de trabalho, mas nesse caso, ele vai ter que arcar com uma ajuda compensatória de 30%, e em contrapartida o governo vai arcar com os 70%. Então, para esse tipo de situação específica, para as empresas, né, com faturamento superior a 4.800.000 em 2019, não há possibilidade de suspensão sem pagamento nenhum. Obrigatoriamente vai ter que ter uma ajuda compensatória,
nesse limite de 30% e o governo, em contrapartida, com 70%. Né? Com relação à suspensão, né, de forma específica, até diferente da quais são as grandes questões que estão por trás aqui. Todos os benefícios concedidos pelo empregador de forma espontânea ou prevista em convenção coletiva, salvo uma coisa ou outra, a gente vai até chamar atenção para isso, tem que ser mantidos, né? E como não vai haver o recolhimento de contribuição previdenciária, né, esse período vai ser uma suspensão do contrato, o empregado poderá recolher de forma facultativa para o INSS, caso queira, e é até importante, nós assim aconselhamos a fazê-lo, né, diante das alterações que nós tivemos aí da reforma previdenciária. Então, seja 1 mês, 2 meses, certamente vão fazer diferença lá na frente, quando do pedido de jubilação por parte do empregado. Né? Nesse caso da suspensão, há uma penalidade prevista no MP, ou seja, descumpridas as regras estabelecidas, principalmente se ficar provado, né, que houve trabalho por parte do empregado, enquanto supostamente estaria em suspensão em casa, né, vai se declarar nula essa suspensão e, obrigatoriamente, né, de todos os direitos e a remuneração do período, mais as penalidades previstas na legislação em vigor. Com relação a similaridades, né, garantir da mesma forma, suspendir por 2 meses, o empregado também tem garantia do emprego por 2 meses, e com exceção, obviamente, do pedido de demissão ou da justa causa, né? E uma singularidade interessante é que é possível, de acordo com o MP, você mesclar, ou seja, acumular os 2 benefícios. Se eu quiser conceder parte, né, em redução e parte em suspensão, é perfeitamente possível. A única coisa que muda é a questão do prazo. Aí reduz, se for concedido ambos, para 90 dias, desde que a suspensão se respeite o prazo estabelecido no artigo específico de 60 dias. Então, se eu quiser reduzir por 30 dias e suspender por 60, é possível? Perfeitamente. Da mesma forma, o inverso também pode? Perfeitamente. 60 dias de redução mais 30 dias só de suspensão eu posso, desde que os dois benefícios sejam limitados a esse período de 90 dias. Né? A suspensão ainda, quais são as peculiaridades lá? FGTS, na suspensão fica suspenso, como o próprio nome diz, não há necessidade de recolhimento. Na redução, vai recolher proporcionalmente, seja 25%, 70% ou 50%, de acordo com a redução à vida. Uma pergunta estão fazendo muito. Doutor, eu tenho que considerar esse período para fins de cômputo do 13º salário, ou seja, suspendi o contrato, seja por 30 ou 60 dias. Lá no final do ano eu vou pagar o 13º salário integral do empregado? Nós compreendemos, justamente porque há uma suspensão do contrato de trabalho. Então, como não há também encargos previdenciários, né, encargos tributários, encargos sociais, há, obviamente, quem entenda de forma contrária, mas é perfeitamente possível sustentar que no final do ano, se eu suspender, no caso, hipoteticamente, o contrato por 60 dias, eu vou pagar 10, 12avos do 13º salário para o empregado. Isso também se aplica às férias? Nós compreendemos que não. Apesar de ter vozes divergentes, né, como é um período pequeno, não supera os 180 dias previsto em lei, que o empregado necessariamente perde o direito às férias, nós compreendemos que é prudente se considerar esses 2 meses ou 30 dias que o seja, para fins de consideração do período aquisitivo de férias, né, para não haver prejuízo para o empregado no final disso. Vale transporte, há necessidade de conceder ou não? Nós compreendemos que não. Se não houver deslocamento do empregado, né, obviamente não tem direito. Como é um benefício, como algo que a gente pode chamar de salário-condição, deixou de existir uma condição não havendo deslocamento, obviamente não tem necessidade de conceder o vale transporte. Outros benefícios concedidos, às vezes, de forma espontânea ou previsto em negociação coletiva. Né? Plano de saúde odontológico, há necessidade de fornecer? Nós orientamos a permanecer, seja concedido espontaneamente ou principalmente se previsto em algum instrumento coletivo, né? Convenção ou acordo coletivo. Vale refeição, aí vai variar muito de acordo se é estabelecido em convenção coletiva, acordo coletivo, ou se é concedido espontaneamente. Concedido espontaneamente, pode haver um acordo entre as partes, apesar que nós orientamos até no sentido de permanecer com benefício, né? Justamente para se evitar criar esse passivo no futuro. E qual que é a grande discussão, né, o professor Sávio até já deu introito, né, para nós, a DI 6363, né, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, discutindo exatamente a constitucionalidade dessa MP 936. A questão principal vai girar em torno é constitucional ou não eu poder fazer diretamente com o empregado um acordo individual prevendo, seja a redução ou seja a suspensão do contrato.
Tecnicamente, né, e a gente que já advoga praticamente nessa área há um bom tempo, nós compreendemos que há um vício de constitucionalidade flagrante. Mas, obviamente, nós temos que considerar o tempo que nós estamos vivendo, né? É uma situação atípica, nós nunca vivenciamos isso aqui, né? Talvez em tempos remotos, sim, em tempos mais modernos, não. Então, nós temos que nos adequar e, obviamente, se não houver uma flexibilização, e inclusive já tão esperado por parte dos empresários, certamente vai ter um problema muito grande aí para frente, de fluxo de caixa, outras tantas coisas mais, né? Então, qual foi já houve uma decisão liminar por parte do ministro Lewandowski, que é, inclusive, objeto de muitas críticas, né, por parte do mundo jurídico de um modo geral. A sessão, né, ficou marcada para o dia 20 de abril, a notícia que possivelmente eles vão antecipar para o dia 15, por conta do tema em si, da relevância, da importância dele. E lá, o ministro Lewandowski, o que ele fez? Achou uma solução alternativa, talvez, né? Olha, como há esse vício de inconstitucionalidade, na liminar ele delimitou o quê? Esse comunicado para o sindicato deve se basear no artigo 617 da CLT, que tem uma regulamentação específica. Ela fala que, havendo interesse, né, entre as partes, empregado e empresa, iniciar, eles vão ter que convocar o sindicato para que o sindicato, por si só, assuma a negociação e, a partir daí, formule, então, um instrumento coletivo para regulamentar aquela situação específica. Então, como há esse aparato, né, na legislação vigente, ele foi para esse caminho. Fala, olha, como a MP já prevê que haverá necessidade de comunicação para o sindicato, que essa comunicação seja para aqueles acordos que ainda serão feitos, ou os acordos que já foram feitos em si, seja no sentido de convocar o sindicato a assumir a negociação entre as partes ali. E aí a solução que ele nos deu foi a seguinte, no silêncio do sindicato, aí sim vai prevalecer o acordo firmado entre empresa e empregado, o acordo individual. Ou então, o sindicato assumindo a negociação e fazendo um instrumento coletivo para aquele fim ali, também está resolvida a situação. O problema pior que nós compreendemos nessa situação vai ser para os sindicatos que não quiserem fazer negociação coletiva, ou até quiserem assumir a negociação, mas estabelecer condições diferentes daquelas que foram previstas na MP. Esse vai ser, talvez, o cenário pior para nós aí enfrentarmos, né? Porque aí teremos certas dificuldades. Agora, como fazer ou não, a gente vai ter que pensar com muita calma, né, professor? Então, o que nós percebemos, certamente, o plenário, quando for levado à sessão plenária, né, essa discussão especificamente, eu acredito que vai ter uma flexibilização novamente, ou vai se manter a redação original, ou até estabelecer um cenário diferente, mas no sentido de flexibilizar, ou seja, talvez, né, o que eu acredito que eles farão, de se considerar válidos aqueles que foram feitos mesmo anteriormente a liminar. Eu acho que essa talvez seja a solução alternativa que será encontrada pelos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Né? Doutor Gabriel, nós falamos aí sobre a ADI 6363, mas recentemente aí tivemos já uma nova decisão dos embargos de declaração, e eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essa nova decisão aí, e quais os impactos que isso traz, se de fato traz algum impacto ou não, por gentileza? Pois não. Os embargos de declaração, Sábio, são uma medida recursal, né, que é analisada pelo próprio julgador, aquele que proferiu a decisão principal, e ele tem algumas limitações, né? O julgador não pode voltar atrás na sua decisão por meio de embargos, né? Ele visa tão somente esclarecer algum ponto específico, obscuro, contraditório ou omisso. Então, a AGU, qual que era a intenção dela? Esclarecer, né, de forma mais didática até, o que o ministro quis dizer com a liminar que foi proferida. Na decisão, se você percebe até a conclusão dele, ele não voltou atrás, tanto que os embargos, na verdade, foram rejeitados, mas, ainda que rejeitados, a decisão se presta a prestar alguns esclarecimentos, né? Como foi no caso aqui. Linhas gerais, ele não declarou nulidade, seja da decisão que já tinha sido proferida, ou até mesmo da MP em si, não declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. De fato, ele utilizou uma ferramenta que é trazida pelo direito alemão, que é a interpretação conforme a Constituição. Então, ele não fica nem no extremo, ele tenta interpretar, chegar no meio termo, de acordo com aquilo que a Constituição
alberga, né? Então, o que a MP viola ou não viola a Constituição, e se não viola, o que pode ser interpretado de acordo com a Constituição, em razão da MP que foi expedida pelo governo federal. Basicamente foi isso. Então, no final do, né, o que ele quis dizer? Olha, vão permanecer válidos os acordos individuais, conforme a MP assim disse, mesmo aqueles firmados antes, então, da liminar, ou mesmo após ela, desde que haja essa comunicação para os entes sindicais. Então, os requisitos, né, como falamos anteriormente, acordo individual, empresa empregado, comunicação para o Ministério da Economia e comunicação também para o sindicato. E essa comunicação é extremamente importante, ela tem que ser feita, né? Alguns doutrinadores já estão sustentando até que tem prazo decadencial, ou seja, se não for observada essa comunicação no prazo de 10 dias, a nulidade desse acordo individual, feito empresa-empregado, então é necessário que se faça. A partir daí, o sindicato pode fazer, ou ele confirma, olha, eu concordo inteiro do acordo que foi feito, ou assume a negociação e formaliza um acordo individual, um acordo coletivo, ou um termo aditivo a uma eventual convenção vigente. E aí, no entendimento do ministro, o que ele diz? Olha, sindicato concordando, o acordo individual é válido, o sindicato se silenciando, o acordo individual também é válido. Agora, se o sindicato negociar uma norma mais favorável, vai prevalecer a norma mais favorável. Isso é uma lição clássica, né, dentro do direito. O princípio da norma mais favorável sempre vai ser aplicado ao caso concreto. Então, havendo uma negociação por parte do sindicato, prevendo uma condição mais favorável para o empregado, vai prevalecer ela em detrimento, eventualmente, de um acordo individual que foi firmado. Mas o que é importante a gente ressaltar, então? As empresas devem fazer os acordos individuais, fazerem as comunicações com o Ministério da Economia, sindicatos respectivos. Como é que vai ser o procedimento? Né? A gente está até aconselhando os nossos clientes a fazer nesse sentido. Como ele fez menção ao artigo 617 da CLT, o artigo 617 ele prevê um certo critério nessa comunicação. Primeiro aciona o sindicato, no silêncio do sindicato aciona a federação e, por sequentemente, e aciona a confederação no silêncio da federação em si. A gente já está aconselhando, caso, né, houver um sindicato, né, ou que a gente sabe que está fechado, ou que ele não tenha uma atividade, não está inativa, né, que faça a comunicação de forma concomitante para as 3 entidades, já de uma vez, por segurança jurídica. Sindicato, federação e confederação. O prazo que os sindicatos e as entidades, né, têm para responder ou para assumir essa negociação, pelo artigo 67, 8 dias, mas como a MP previu a redução de todos os prazos desse capítulo em específico da CLT pela metade, então, na verdade, serão 4 dias. Fez a comunicação para o sindicato ou federação, confederação, tem que assumir ou responder no prazo de 4 dias. Superado isso, permanece válido o acordo individual, ou do contrário, então somente isso que o ministro falou na decisão. Os acordos individuais são válidos, a não ser que haja uma negociação mais benéfica por parte do sindicato. Vai prevalecer a negociação feita por parte do sindicato. Então, o cenário, na verdade, permanece o mesmo, isso não voltou atrás, inclusive, né, como abruptamente algumas mídias têm noticiado, não voltou atrás na decisão dele, ele só esclareceu alguns pontos, que, nosso ver, até trouxe um pouco mais de segurança jurídica, a gente sabe como é que vai ser andada a carga daqui para frente. Pode ser que haja alguma alteração na sessão do plenário, né, no dia 15, do contrário, e o que está até então posto no cenário, né? Acordo individual, comunicação para o Ministério da Economia, comunicação para o sindicato. Na ausência, né, no silêncio do sindicato, prevalece o acordo individual, o sindicato concordando, prevalece o acordo individual. Havendo uma negociação mais benéfica, aí sim vai prevalecer a negociação feita pelo sindicato. Então, no geral, no frigir dos ovos, é isso que a decisão, por meio de embargos, veio esclarecer. Só para a gente entrar nas 2 últimas perguntas aqui, nós até fizemos alguns comentários já sobre isso, mas eu queria trazer uma situação hipotética, que tem muitas discussões nos grupos aí de contadores que eu participo, e os próprios empresários também têm me questionado o seguinte: a medida provisória entrou em vigor dia 1º do 4,
e ela fala que nós temos que comunicar o empregado 2 dias antes, seja para redução ou para suspensão do contrato, perfeito? Sim. Então, nós estamos falando aí que o empresário comunicou a redução da jornada provavelmente no dia 4, ok? Desculpa, ele comunicou no dia 2 para iniciar no dia 4, perdão, respeitando o prazo aí dos 2 dias. Uhum. E aí a medida provisória inicialmente falava da comunicação ao sindicato com 10 dias, da mesma forma a comunicação ao Ministério da Economia também com 10 dias, ok? Então nós temos aí essa primeira situação vencendo lá no dia 14, ou seja, os empresários vão ter que comunicar aí a redução ou a suspensão do contrato, tanto para o sindicato quanto para o Ministério da Economia, dia 14. Dia 14 antes do dia 15, que será a reunião aí para decidir como vai ficar. A pergunta é, muitos colegas dizem, mas nós vamos informar o Ministério da Economia sem ter certeza da aceitação e homologação por parte do sindicato? Como nós vamos fazer? Qual a saída? Não comunique o Ministério da Economia, aguarda a resposta do sindicato, comunique o Ministério da Economia, pensando agora os contabilistas, qual é o melhor caminho para fazer, sabendo que, se não houver aí a comunicação, possivelmente pode ter problemas no benefício emergencial e a empresa ser penalizada com isso, perfeito? É isso mesmo? Na verdade, esse é o X da questão, né, professor? É a dúvida que, né, possivelmente aí está sendo questionado para todos os advogados, os contabilistas, de modo geral. E, assim, a gente não tem uma resposta de forma peremptória, definitiva para dar. Nós traçamos caminhos, por isso que eu falei inicialmente da importância, né, de se traçar esse diálogo, né, entre as diversas disciplinas para a gente encontrar um caminho mais seguro para fornecer para os nossos clientes de modo geral. Certamente foi um grande problema esse liminar para a vida de todo mundo, né? Nós estamos aconselhando de modo geral. Faça a comunicação para o Ministério da Economia, independentemente do aval do sindicato. Isso tem que ser respeitado de modo geral. Sob pena de, obviamente, a pessoa não receber o benefício, então às vezes vai estar em casa, já seja com a redução ou com a suspensão, e não ter pago o benefício. Isso vai gerar um problema interno, não só externo, né, mas interno também, gestão da própria empresa. E a comunicação para o sindicato, nós também compreendemos nessa área, né? Então faça as duas. Agora, para o sindicato, antes da liminar, a MP tão somente previa que o sindicato seria comunicado. Olha, eu fiz um acordo aqui, empresa e empregado, estou comunicando no prazo de 10 dias, conforme a exigência da medida provisória, ao sindicato da classe respectiva. Mudou um pouquinho o cenário. Então, nós estamos aconselhando todos a fazerem, na verdade, uma comunicação para se convocar o sindicato a assumir negociação. Olha, de acordo com a MP, de acordo com a liminar, eu tenho interesse em formalizar um acordo individual com o meu empregado, seja para redução, seja para suspensão do contrato de trabalho. Formalize isso, ainda que, mas meu sindicato é fechado. Tente por meios alternativos, seja por e-mail, manda a correspondência com a R, porque o importante para nós nesse tempo vai ser justamente fazer a prova de que o sindicato foi convocado. Ainda que amanhã haja reversão liminar, que grande, né, há uma grande possibilidade disso acontecer. Mas se não acontecer, eu, enquanto empresa, tenho que necessariamente comprovar que me desincumbi do encargo de pelo menos convocar o sindicato para assumir a negociação. Então, seja por e-mail, telefone, né, se o sindicato estiver aberto também, grave a ligação se for o caso, mande a correspondência mediante a R pelos correios, telegrama, enfim, qualquer meio possível, no sentido de você desincumbir do encargo de tão somente convocar o sindicato a assumir a negociação. No pior dos cenários se o sindicato permanecer silente, e eu tendo provas de que ele foi convocado, judicialmente há uma grande possibilidade que esse acordo seja considerado válido. Olha, se eu me desincumbir do encargo de convocar o sindicato não quis assumir negociação, permaneceu silente nesse período, então, de acordo com a MP, de acordo até com a própria liminar do ministro Lewandowski, esse acordo individual pode ser considerado válido. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, justamente para não cometer erros agora e gerar um passivo no futuro, né? Mas aí, como o Ministério da Economia vai saber se eu fiz a negociação coletiva ou não? Eu, sinceramente, acho que eles vão ter dificuldade em fazer a comprovação caso a caso
da existência dessa negociação coletiva prévia, né? O que possivelmente vai ser barrado, talvez ou nem barrado em si, mas vai ter uma pesquisa mais profunda por parte do Ministério da Economia, é aquele grupo intermediário. Aquele grupo intermediário, quem recebe mais de 3 salários ou até o teto de 2 salários, né, e não tem o curso superior. Esse pessoal que é só mediante negociação coletiva que é possível a suspensão ou a redução, com exceção, obviamente, da redução de 25%, pode ser que o Ministério da Economia vá criar algum embaraço. Olha, me comprove que há, de fato, a negociação coletiva prévia, porque a própria MP previu essa exigência, né? Agora, para os demais casos, né, os outros grupos, que não há necessidade da negociação coletiva, tão somente o acordo individual, eu, sinceramente, terão muita dificuldade de fazer essa pesquisa. Olha, se houve ou não o aval do sindicato, tem um acordo coletivo ou convenção autorizando isso previamente. Então, nós estamos aconselhando, faça, até porque é uma medida extremamente necessária. Eu acredito que, se não tivesse essa alternativa prevista na MP, possivelmente nós estaremos com um cenário devastador de várias empresas fechadas. Então, pela saúde financeira da empresa, por se manter, né, principalmente os empregos também, os contratos de trabalho em pleno vigor, que as medidas eram justamente para isso, para se evitar as demissões em massa, permanecer com os contratos de trabalho vigentes e adotar medidas alternativas para a sobrevivência do emprego em si e das empresas também. Então, seja os acordos individuais, faça a comunicação com o Ministério da Economia, esse é o mais importante. Paralelamente, faça a comunicação ao sindicato também. Agora, se houver algum embaraço por parte do sindicato, aí, num segundo momento, a gente pode adotar as medidas alternativas, seja em âmbito administrativo ou judicial, para se prever isso. Mas, na dúvida, olha, eu preciso disso para a sobrevivência dos contratos de trabalho da minha empresa, faço ou não faço? Faça. É extremamente necessário, acho que é uma saúde financeira que vai ser dada para as empresas nesse tempo de crise. Agora, as questões paralelas, né, que são mais burocráticas, a comunicação para o sindicato, é necessário que se faça também, mas, porventura, havendo alguma rejeição ou objeção por parte do sindicato, num segundo momento isso vai ser objeto de discussão, né? Então, leva esse paciente, havendo a necessidade, para no segundo momento se fechar acordo no Justiça do Trabalho, a gente pensar numa medida alternativa para o futuro, mas para o momento é o que temos, então, estrategicamente é interessante que se faça para se aproveitar justamente dos benefícios que a MP trouxe, né? Ok, doutor, só para a gente finalizar, posso trazer 3 pontos aqui para a gente discutir e encerrar nosso bate-papo aqui, muito esclarecedor, nossa, muito rico em detalhes e embasamentos jurídicos, tenho certeza que foi de grande valia e os empresários vão poder se beneficiar muito aí de tudo que nós tratamos. Eu marquei 3 pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. Com relação à comunicação do sindicato, convocou que eu falasse qual o prazo da negociação coletiva. O segundo ponto é que, se a empresa não comunicar ao Ministério da Economia, a responsabilidade do pagamento fica sendo dela, porque eles não vão assumir esse benefício, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. E, por último, é deixar claro o quanto é importante aí uma consultoria trabalhista nesse momento que nós estamos vivendo, porque tem muitos empresários que pensam que o contador é o advogado trabalhista. Nós temos que ter aí uma correlação aí dessas ciências co-irmãs, contabilidade e direito, para dar uma sustentação jurídica e, de fato, aí um respaldo para esse momento de insegurança que nós estamos vivendo. Porque realmente nós não temos todo o conhecimento jurisprudencial, às vezes até doutrinário, às vezes até legislativo mesmo, e a importância de se ter aí esse elo de ligação entre a contabilidade e, de fato, a consultoria jurídica para trazer esse respaldo para eles. O professor sabe, essa comunicação, né, para o Ministério da Economia, ela tem que ocorrer, né? A condição sine qua non ali para a implementação do benefício e para a verdade dele, né? Então, não ocorrendo essa comunicação, a consequência disso necessariamente vai ser que o empregador vai ter que custear o salário, manter o patamar salarial, né, ajustado entre as partes ali, juntamente com todos os encargos sociais e tributários. Então, essa vai ser a consequência legal. Na ausência da comunicação, ou até no retardamento dela, né? Olha, eu não comuniquei no prazo de 10 dias, superou. O benefício até poderá ser pago, mas de forma proporcional só. Não vai retroagir a data que deveria de direito ali por parte do empregado. Então,
É extremamente importante essa gestão, né, interna, para que haja, né, a implementação de benefícios sem qualquer risco no futuro. O que a gente pondera com relação a essa situação toda? Assim, olha, eu sou muito pé no chão, eu tenho receio de que possa acontecer alguma coisa no futuro, seja do ponto de vista administrativo, seja judicial. O que seria mais interessante para eu fazer? É perfeitamente possível se estabelecer uma ajuda calculatória para qualquer tipo de situação, seja na redução, seja na suspensão. Então, aquele empregador mais precavido, né, o que ele poderá fazer? Olha, meu empregado aqui, eu quero suspender ou então reduzir a jornada de trabalho dele, vai ter complementação, mas mesmo com a complementação em si, no final das contas, ele vai receber um pouco a menos do que ele recebia durante o contrato de trabalho, né, o que eu pago para ele efetivamente de salário. Então, se for possível, o ideal é que se estabeleça, então, essa ajuda calculatória complementar, no sentido de manter o mesmo patamar salarial que ele estava recebendo. O porquê disso? Às vezes o valor é mínimo, né, dá para a empresa assumir, e como ele não se incorpora à remuneração do empregado, né, não tem incidência de contribuição previdenciária, imposto de renda, ou não tem incidência dos encargos sociais, né, FGTS, então talvez seja uma estratégia mais segura para as empresas, porque vai evitar, obviamente, de alegar qualquer prejuízo futuro por parte do empregado. Apesar de que nós compreendemos, né, desde quando a medida saiu, é possível se sustentar a constitucionalidade dela ou não por outro viés, inclusive, né? Porque, se houvesse tão somente o respeito à Constituição Federal, a Constituição Federal fala, olha, havendo a redução do salário somente mediante negociação coletiva, né? Só que lá é assim, reduzir o salário, o empregado não vai ter uma contrapartida, né, seja por parte do governo, como na MP. A MP, só, trouxe uma situação inovadora. E, a depender do caso a caso, né, que a gente foi analisar, do caso concreto em si, muito mais interessante do que a própria Constituição Federal traz por si só. Lá houve a redução, vai receber só aquele salário, né, reduzido. Aqui houve a redução, como vai ter essa complementação por parte do governo federal, através do Ministério da Economia, então ele está numa situação mais confortável, está trabalhando menos, se for o caso, né, da redução, ou deixando de trabalhar no caso dos e recebendo essa ajuda compensatória. Então, no final tem certas situações, dependendo do salário do empregado, que não vai ter nem a redução salarial, vai continuar recebendo o mesmo patamar, em razão do benefício concedido pelo governo. É uma situação mais interessante que a própria Constituição Federal prevê por si só. Mas são digressões, né? A gente não sabe como é que o Ministério, o STF, vai enfrentar essa situação de forma específica, mas é algo a se pensar, um argumento jurídico fundamental para eventual defesa no futuro, né? E com relação àquilo que você disse, professor, né, eu acho que vou falar talvez pela terceira vez, se não me engano aqui, é essencial essa assessoria, seja por parte do jurídico em si, seja por parte dos contabilistas, essa comunicação das diversas disciplinas nesse momento é fundamental, né? Eu costumo dizer, eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos há muito tempo, empresário lá, a primeira coisa que falaram para ele, quando foi abrir uma empresa, falou, olha, contrate um advogado e contrate um contador. Sem essas duas ferramentas, né, sem esses dois pensadores, sem esses dois profissionais, o negócio certamente pode até caminhar, mas brechas, né, certamente existirão nessa caminhada aí. Então, se você pode, né, na medida do possível, fazer essa contratação prévia, né, ter uma consultoria nessas duas áreas, principalmente nesses momentos de crise, certamente vai amenizar muitas sequências na caminhada de toda a empresa, né? Eu acho que é fundamental, e agora, né, como eu disse a princípio, diante de tantas MPs, né, a gente dorme num dia, acorda no outro, é uma nova MP, eu trabalhando talvez muito mais que estou trabalhando antes, e agora só em home office, né, noite afora, aí, certamente, mas por isso da importância desses profissionais para ajudarem a traçar um caminho mais seguro, seja do ponto de vista jurídico ou contábil, para o empresário de modo geral, né? E não só para os empresários, né? A gente não está fazendo um discurso tão somente capitalista aqui, né? O empregado é fundamental na vida da empresa. Então, a intenção não só do governo, mas de tudo aquilo que a gente está falando aqui no nosso discurso, é justamente para se preservar
os empregos, né? Se preservar os contratos de trabalho, diminuir os riscos, diminuir os prejuízos, que certamente existirão, né? A crise está instalada, a gente está com um cenário aparentemente muito desfavorável, tem que amenizar as consequências disso, né? Para isso é fundamental a assessoria de todas essas áreas que nós falamos inicialmente. Professor, muito obrigado. Queria reiterar aí nossa satisfação, nosso carinho de tê-lo aqui com a gente no momento SJT e falar de forma tão assim, conhecedora sobre todos esses assuntos aí. Tenho certeza que vai ser muita valia para todo mundo, para os empresários, para os nossos colegas contabilistas aí que vão também acessar o vídeo. Queria estender o agradecimento aí ao Dr. João Carlos, o Dr. Flávio, o Dr. Tarcísio, todo o pessoal do escritório aí, está sempre ajudando a gente, nos assessorando. Agradecer a participação também de todo mundo aí do nosso departamento pessoal que acompanhou com a gente. Meu amigo, meu irmão Ederson Varejo, muito obrigado aí, meu irmão. Foi muito bom tê-lo com a gente aí também na live. Fico muito feliz aí de poder estar fazendo esse bate-papo com tanta gente boa. Muito obrigado, doutor Gabriel. Ó, um abraço. Nós vamos disponibilizar aí depois esse vídeo, doutor, nos nossos canais aí, no YouTube, no Facebook, também no nosso site, nas nossas listas de transmissão do WhatsApp. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, se o senhor me permitir, eu queria que pudesse direcionar aí para o especialista, que realmente é o profissional que está dando todo o amparo e sustentação para nós aqui nesse momento que nós estamos vivendo diante de tanta dificuldade. Muito obrigado, doutor. Grande abraço. Espero aí, em breve, passar desse momento corona, que a gente possa se encontrar novamente. Certamente, né? Eu gostaria aqui de reiterar minha fala de agradecimento à contabilização de Sadeu, né? Essa família aí, nós estendemos aqui o nosso abraço a todos vocês, a família, né, João Carlos de Paiva de Cá, parceria nossa, né, já está mantida há muito tempo aí, temos não só como colegas, né, de profissão em si, mas certamente como amigos do peito, né, pessoas que pensam junto conosco o direito, nos auxiliam no dia a dia, e estamos juntos, né, a expressão, acho que máxima aí de todo mundo está utilizando é essa nesse meio tempo, né? Apesar de cada um estar na sua casa, em home office, talvez nós nunca estivéssemos tão juntos nesse tempo, em razão dessa situação diversa que a gente está vivendo, e a gente aguarda que, né, seja passado em breve aí. Nos colocamos à disposição, nós iremos disponibilizar aqui os nossos contatos, né, nas mídias sociais, telefone, e-mail, as pessoas que quiserem nos abordar, perguntar, fiquem à vontade, só, né, ter um pouquinho de calma, porque as perguntas são muitas, né, as negações, a parte de consultoria agora, o consultivo aumentou muito, né, de forma exponencial. Então, na medida do tempo, vamos responder e estamos à disposição para isso.